O verdadeiro objetivo dos Cavaleiros Sagrados finalmente foi revelado e a suposta origem de seus poderes. É a revelação da grande mística envolvendo o Deus do Sol, Nika. Mas fala, galera, aqui para falar finalmente de One Piece, né? Falar do capítulo 1136 de One Piece. One Piece voltou depois de um longo hiato de algumas semanas por conta de Natal, Ano Novo. E voltou trazendo um capítulo bem interessante, mostrando um pouco de Nika e do Loki também. Porém, chega de enrolar, deixa seu like que é muito importante, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos de One Piece e bora pro capítulo. Falando agora um pouco da história de capa da Yamato, finalmente a história de capa da Yamato vai começar a ficar interessante, porque a gente vê o Holden levando a Yamato e a Otama para sua base, e a gente pode até ver que na base, um dos enfeites da base é meio que a cabeça do Rouzhou, na forma dele de sabre. E rapaz, essa cena eu achei meio estranho, porque não parece ser só um enfeite, parece realmente ser o Rouzhou. Eu até pensei que podia até ser o cadáver do Rouzhou lá, meio que empalhado, tipo, pegaram a cabeça dele depois de morto e botaram lá, mas seria muito creepy, até mesmo para um Piece. Então eu acho que deve ser só um enfeite mesmo, e talvez nas próximas histórias de capa agora deva mostrar alguns Tobiropos, ou então alguns vilões que estavam em um ano. Então, rapaz, parece que finalmente a história vai ficar interessante. E bem, agora indo de fato pro capítulo, a gente vê, né, toda aquela festa dos gigantes com o chapéu de palha. E a gente vê um montão de interação entre os gigantes e o bando. O Sop contando a mentira, falando que ele derrotou o Wars, que na verdade é o War zumbi, né? Falando que foi ele que derrotou os gigantes, acreditando no caso. A gente vê também um pouco do Jinbe meio que encantando os gigantes, porque os gigantes nunca viram outra raça, então ver um homem-peixe lá, pra eles foi muito bom. E o Jimmy fala um pouco mais da área dos tritões e tudo mais. O Sanji, como sempre, formando um harém para ele, né? Como toda a ilha, o Sanji fica rodeado de mulheres e o cara conquista todas praticamente. E tem uma cena bem engraçada que foi o Road, ele indo pedir desculpa pra Nami e pro Zoro por conta dele ter sequestrado eles. A Geld meio que obriga ele a fazer isso, né? Bate nele até ele pedir desculpa. Ele meio que gosta, velho. É, o cara jogou, Oda jogou esse personagem que tinha um design maneiro e tacou pra merda, velho. Tacou porque o cara, velho, só é piada por esse capítulo, o cara só foi piada. Porém, continuando aqui, o Road, ele pede desculpa e tudo mais, e o Zoro, nessa cena foi bem engraçado, porque ele fala que tá tudo bem, porque ninguém morreu, porque o Usopp meio que impediu ele de matar o Road. Então, tipo, se alguém fosse morrer lá, seria o Road. Foi bem legal essa cena. A gente viu, né, o Road, ele comenta, falando que a culpa meio que não é muito dele, porque todo mundo em Elbaf tem o sonho de ser o Deus do Sol, e do nada começa meio que uma briga generalizada lá, porque em Elbaf, o Deus do Sol, Nika, ele possui meio que duas interpretações para o povo. Primeiro, muita gente acha que Nika é o Deus da libertação, né? O Deus da risada, tudo mais, que vai libertar o povo. E para outros, Nika é um governante, o Deus da destruição, alguém que vai trazer o terror, o caos. E o Jaru, ele meio que comenta um pouco sobre a mitologia de Nika em Elbaf. Ele fala que existe um texto de Harley que conta um pouco sobre Nika. Porém, esse texto, como tá em uma língua meio que arcaica, uma língua muito antiga, eles não conseguem entender muito bem, e o que eles conseguiram decifrar, eles tiveram algumas interpretações diferentes. Porém, nos textos fala que Nika, ele sempre está presente quando o mundo tem uma grande mudança. E fala também que o mundo foi destruído duas vezes, e nessas duas vezes o Nika, ele estava presente. A gente sabe, né, que uma das vezes foi com o Joy Boy, quando ele lutou contra o reino perdido, né? Quando teve o século perdido, ele lutou contra os 19 reinos, tudo mais, as 20 famílias. Uma dessas vezes foi com Joy Boy, a outra não sabemos. A primeira destruição do mundo, não sabemos. Porém, ele fala, né, que todos os poderosos, todas as pessoas que estão no comando, tipo, o alto escalão do governo, por exemplo, eles temem Nika, porque sempre que Nika aparece é porque vai ter uma grande mudança no mundo. E é por isso que muita gente meio que acha que Nika é um deus da destruição, porque sempre quando ele aparece vai ter algo grande, uma destruição grande do mundo, ou o deus da libertação. Então foi bem interessante mostrar que Nika tem essa dualidade, né, pro povo. Não só isso, como foi bem legal ver também o Luffy, ele, né, lembrando que a Bonnie comentou sobre Nika,
E o Jaru, ele vai comentando sobre o Nika, a gente vê até uma silhueta nova de Nika, que mostra ele com espada, um escudo. Escudo esse que no meio dele tem meio que um sol. Sol esse que a gente viu em vários lugares, como por exemplo no símbolo dos Kozuki, na igreja do Kuma. Então é bem interessante esse novo design de Nika. E ele fala que Nika, né, tem cabelo branco, é roupa branca e tem um risada contagiante. E o Luffy finalmente percebe o porquê as pessoas falam que ele é Nika, porque, né, ele vê que ele tem essa mesma aparência no Gear 5, porém ele fala que Nika tem nada a ver com ele. Então foi legal ver que o Luffy finalmente reconheceu, porque as pessoas confundem ele com Nika, porém ele mesmo fala que não tem nada a ver com Nika. Então foi legal. E nisso, o Jaru até fala um pouco sobre o Loki, quando eles começam a englobar o assunto de Nika e tudo mais, ele fala que o Loki também queria esse desejo de ser Nika, e talvez esse seja o motivo por ele ter matado o rei. Ele meio que tenta passar um pano, porém o povo de Elf não aceita o perdão, meio que passa a mão na cabeça do Loki, porque acha que o que ele fez foi imperdoável. E a gente vê, né, tem uma sentença que o Luffy fala que o Loki é uma boa pessoa e tudo mais. E aqui a gente vê meio que um pouco, meio que um resumo pequeno da vida do Loki em Elbaf. A gente vê que o Loki em Elbaf causou muito terror para as pessoas de Elbaf. Até mesmo o rei Harold, ele teve uma profecia falando que alguém da família dele, né, um dos filhos dele, iria matá-lo. Isso antes do Loki nascer. E quando o Loki nasceu, a primeira, tipo, uma das coisas que ele fez quando nasceu foi matar o cavalo da fortuna. Cavalo esse que pelo nome faz referência ao Sleipnir, que é meio que o cavalo de Odin, que é a mesma coisa de cavalo da fortuna, então é o cavalo de Odin, então o Oda fez essa referência. E o engraçado é que esse cavalo que o Loki matou, que faz referência ao cavalo de Odin, é, na mitologia nórdica, filho de Loki, porque ele, o Loki, né, teve um mal bizarro que o Loki virou uma égua para ter um filho e nascer esse cavalo. Tipo, na mitologia, esse cavalo seria filho de Loki, então foi bem interessante essa conexão que o Oda fez. Porém, a gente vê mais coisas que o Loki fez em Elf, como por exemplo, domar, né, todas aquelas criaturas no submundo, jogar algumas na vila, fazer o submundo logo realmente como seu parque de diversão. Não só isso, como ele tacava muito fogo na cidade. A gente vê até um quadro com o Loki ele rindo, igual o Nika, então foi bem legal isso, mostrando que ele realmente queria ser Nika, ele tentava ao máximo fazer os mesmos passos, o mesmo caminho que Nika. Eles falam que o auge das terríveis decisões de Loki foi ele ter matado o rei, e até o Jaru tentou impedir o Loki depois que ele matou o rei, porém o Loki atacou ele, e aquela espada cravada na cabeça do Jaru foi o Loki que causou isso. E o Loki, após fazer tudo isso, ele foi pro mar, é dito que ele foi pro mar, e 6 anos atrás ele foi derrotado pelo Shanks. E o Shanks trouxe ele de volta para Elbaf, né, onde eles prenderam o Loki. Então, bem legal, confirmou meio que a teoria de que o Loki realmente perdeu pro Shanks e que foi por conta disso que o Shanks virou Yonkou. Então foi bem legal. E o Luffy, após ouvir, né, que o Shanks apareceu em Elf, derrotou o Loki e tudo mais, ele fica bem empolgado, quer saber onde o Shanks está, porém nenhum gigante sabe. E o Zoro, ele fica com a pulga atrás da orelha e chama o Luffy para conversar e diz que o Luffy tava meio estranho, e o Luffy meio que abre o jogo para ele, falando que o Loki prometeu falar onde o Shanks está, caso ele liberte ele. E o Zoro não confia muito no Loki por conta da sua reputação, mas o Luffy ele fica com raiva, né? Porque ele quer ver o Shanks muito. Então ele meio que aceita os riscos. E mesmo se o Loki estiver mentindo e tudo mais, o Luffy ele meio que se garante para derrotar o Loki. Foi bem legal essa cena, mas eu achei meio forçado essa junção. Por quê? Porque logo depois aparece a Nami, sabendo que eles vão fazer besteira, então ela vai junto para os três irem até o castelo, pegar a chave para libertar o Loki. E essa junção eu achei meio forçada demais. O Luffy sozinho, beleza. O Zoro meio que seguir ele depois, aí sem explicar, beleza. Mas tipo, o Zoro chamar o Luffy por conta que o Luffy ficou feliz de ver o Shanks e tudo mais, achei meio forçado. E a Nami aparecendo foi muito jogado pra mim. Não curti, achei estranha essa junção dos três. E essa junção dos três teve meio que uma interação bem legal, né? Porque aquele trio romance down. E a gente vê que o Road, até com eles, o Road meio que agora virou servo da Nami. E teve uma cena engraçada que o Zeus fala que ele é o primeiro, o Sanji o segundo e o Rude o terceiro. Então, tipo, bem hilário que agora a Nami tem, tipo, 3 servos do nada.
Mas a Nami quer ir pro castelo mais também pegar joias, pegar a fortuna do o tesouro de Elbaf. Então ele meio que tem um objetivozinho. E nisso o capítulo muda, a gente chega finalmente a uma das partes mais legais e interessantes do capítulo. E é os Cavaleiros Sagrados finalmente encontrando o Loki. Pra mim foi rápido. Isso eu achei que eles encontrariam primeiro até o Luffy ou outros gigantes primeiro. Mas não, eles conseguiram encontrar rápido o Loki. E aconteceu exatamente o que eu falei no vídeo passado, no capítulo passado, o que aconteceria, que é o Loki sendo convidado para ser Cavaleiro Sagrado. Ele recebeu esse convite. Então, finalmente, eu acertei uma teoria aqui. Eu falei que aconteceria, aconteceu. Então, ó, vamos gloriar aqui. Porém, o Loki, obviamente, recusa esse pedido. Eu até acho, não sei se, agora não lembro se no capítulo passado eu falei se ele aceitaria ou não. Mas ele recusa porque não quer ser um Tenryubito. E nisso a gente vê finalmente a aparência de um dos Cavaleiros Sagrados, que é aquela menina que se chama Gunko. E a gente vê meio que o design dela que muita gente não curtiu, porque né, ela tá todo humano e tudo mais, porém tá sem calça, tá só de calcinha. Mas esse design dela meio que tem sentido. É estranho, porém tem sentido, porque a gente vê que o poder dela, que ela tem meio que um seta através das roupas dela, a gente vê que o poder dela é através, literalmente, da roupa dela. Então, quando, por exemplo, na cena seguinte, aparece o lobo do Loki para tentar devorar os dois, e ela usa essa seta para meio que acabar com o cachorro, com o lobo. E a gente vê que a manga dela fica menor. Então ela vê que ela usa essa seta através das roupas dela. E no capítulo passado ela usou no gigante, né? Ela usou 4 vezes naquele gigante para prender os membros do corpo dele. Então as calças dela que faltou, que falta no caso, deve ser por conta disso, que ela usou no gigante sem falta. E a cada vez que ela usa, vai perdendo uma parte da roupa. Isso é um problema porque o Oda, como o Oda, a gente sabe como o Oda é. Então pode chegar numa hora que ela use tanto o poder dela que talvez ela fique em uma vestimenta não muito adequada. Porém, vamos ver como vai ser. Enquanto isso, a gente vê também que o suposto Shanks, ele ainda não apareceu por completo. O Oda tá fazendo esse mistério e toda vez que aparece ele, mostra ele tampando a parte da cicatriz, né? A parte onde tem o olho com a cicatriz. Só tem aquela dúvida se é o Shanks, se não é o Shanks. Porém, véi, é bem difícil ser o Shanks agora. Realmente, eu acho que não é o Shanks. Se for, vai ser um bom plot twist. Realmente, quero o Shanks de fato. Porém, eu acho que não. E nisso, após o Loki ver que o lobo dele tá em apuros, o Shanks, suposto Shanks, o Shonks, fala que se ele soltar o cachorro, ele mudaria de ideia. Porém, o Loki meteu uma frase de efeito aqui muito maneira, muito boa mesmo. Ele fala que se essa é a grande proposta dos Cavaleiros, ele aceita o destino do amigo dele e meio que vai rezar pela morte dele, que vai aceitar a morte do amigo dele com honra, porque ele vai pegar toda essa raiva do amigo dele morrer, né, que é o lobo, e vai usar para destruir o mundo. Então, tipo, o Loki, velho, o cara é das frases de efeito e é cada uma muito boa. O Loki aqui, ele conquistou, ele me conquistou o Loki aqui, velho. O Loki, ele tá sendo um personagem bem legal, bem interessante. E a gente fica naquela dúvida se ele vai ser realmente do mal, se ele vai lutar contra o Luffy. Eu acho que vai ter um embate entre os dois, porém eu acho que não é 100% do mal, o Loki. Eu acho que muito de Elbaf vai fazer meio que essa dualidade. Tipo, o Luffy vai ser, né, o Nika da libertação, enquanto o Loki ele vai ser representado como Nika da destruição. Não foi, é por isso que não foi à toa que esse capítulo trouxe isso, que um trazia a destruição enquanto o outro traz a libertação. Então vai ser bem legal o Oda trabalhar essas duas dualidades de Nika com o Loki e o Luffy. Bom, falando agora um pouco sobre os poderes dos Cavaleiros Sagrados, a gente vê que a Gunko, ela tem essa seta, e essa seta lembrou bastante da seta que o Imo ele usou para derrotar o Sabo. Claro, tem diferença, né? Que a do Imo é mais fina e é negra, enquanto a da Gunko ela é mais grossa e em coloração branca. Porém, a gente vê uma coisa peculiar na Gunko, que ela tem cor do olho dela diferente um do outro. Parece que um dos olhos dela tem alguma coisa. E eu acho, eu tenho uma teoria após ver isso, que é cada cavaleiro sagrado ele tem uma fração do poder de Imo. Igual os Gorosei, tipo, o Gorosei tem uma parcela maior dos poderes, né, de transformar, de teleportar, um montão de coisa.
Enquanto os cavaleiros têm, tipo, uma dualidade de imã. A da Gunko é a seta. E esse poder tá meio que fissurada no olho dela. Enquanto, por exemplo, do Shanks pode ser no braço, que seria o braço faltando do Shanks. Ele teria um dos poderes de Nika. Cada um vai ter uma fração de Nika. Então eu acho que ia ser bem interessante isso. Que tipo, o alto escalão, Gorosei, Cavaleiros Sagrados, eles após conseguirem, eles terem poder de Imbo. Mas bem, sobre o capítulo, foi um capítulo muito bom. Felizmente, semana que vem vai ter capítulo, então vamos ver, né, como vai ser essa relação mais sobre os Cavaleiros Sagrados com o Loki, o que eles vão fazer agora, já que o Loki recusou a oferta deles. Vamos ver também se o Luffy vai chegar ainda no próximo capítulo até o Loki, talvez encontrar os Cavaleiros Sagrados, ter um embate entre eles. Então vai ser interessante. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam no capítulo 1136 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu gostei, que é importante. Se inscreva no canal se vai estar me ajudando. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.